fazer
e sejamos gratos pela história que Ele tem construído para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson. Paz, Senhor, queridos. Se você pode estar de pé. Hoje nós temos conosco a presença do pastor Orlando. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Se você tem sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais, dependendo da tradução, miseráveis ou infelizes de todos os homens. Amém? Podem se sentar. Pai, te rendemos graça por estarmos mais uma vez aqui. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal, e é a Tua presença que tem nos trazido até este lugar, onde se louva Teu nome, se busca a Tua face, se ouve a Tua palavra, onde o Teu Espírito tem liberdade para fazer todo o propósito do Senhor, permanecer, perseverar, prevalecer sobre as nossas vidas e a vida de todos aqueles que adentram por estas portas. Nós queremos abençoar a família de cada filho Teu, a vida de cada um, e que o Teu Espírito venha comunicar conosco as verdades eternas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O último louvor que ouvimos tem a ver com a mensagem. Deus, Ele tem, de fato, a sua história para cada um de nós, ou a Bíblia chama de propósito. Deus tem o seu propósito para cada um de nós. A situação se complica porque nós podemos definir ou decidir se aceitamos o propósito de Deus, se aceitamos a vontade de Deus ou não. Então, caminhar humildemente e aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas é tudo o que Deus espera de cada um de nós. Porém, se rejeitarmos o propósito, a vontade de Deus, o caminho que Deus nos aponta, essa decisão não nos levará à história que Ele escreveu, porque a história que Ele escreve sempre vai ter um final de vida abundante, de alegria, de bênção, de uma glória sem medida. Mas sem Ele, nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Se Deus é a luz, fora dele só há trevas. Se Deus é vida, fora dele só há morte. Se Deus é paz verdadeira, e Jesus fala sobre isso, deixe-nos a paz, a minha paz nos dou, não como o mundo dará. Esta paz só pode vir dele, fora dele é tribulação, angústias, eternamente. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, esperarmos em Cristo somente nesta vida, vai depender muito deste olhar, dessa percepção da fé. Então, a fé pode ser resumida apenas essa vida, apenas a conquistar as coisas desta vida, ou pode ser uma fé que vai muito além, como o próprio Jesus Cristo falou, acerca de olharmos para Ele, de observarmos Ele. Paulo declarou um pouco sobre isso também, dizendo que nós devemos imitá-lo. Então Jesus, Ele não olhou para as coisas desta vida, Ele desprezou inclusive as ofertas que o maligno lhe ofereceu. Te daria toda a glória do mundo, enfim. Jesus rejeita tudo isso porque Jesus estava olhando para o futuro, para aquilo que o Pai havia escrito para Ele. Então Jesus se apega àquilo que o Pai escreveu para Ele e deixa de lado todas as demais coisas que são de fato deste mundo. Deus não nos impede ou não nos proíbe de conquistarmos as coisas deste mundo. O que Deus nos impede, nos proíbe, e Ele nos aconselha isso, é que nós venhamos nos apegar às coisas desse mundo, porque isso aqui é ilusão, isso aqui vai passar, ainda que venhamos conquistar, seja lá o que for, que o nosso coração não se apegue a nada aqui. Há um texto que eu quero compartilhar com os irmãos dentro desse tema, então escute isso, né? O mais miserável, o mais infeliz de todos os homens é aquele que busca a Deus ou a Cristo, pensando somente nesta vida. Então, se você tem um olhar para o futuro, o além, né? O olhar para o espiritual, para a vida eterna, você vai buscar a Deus e priorizar essa verdade, buscar a Deus pelas coisas que estão por vir. E nós temos aqui dentro da Bíblia Sagrada alguns personagens, eu vou falar particularmente mais de um, que ele teve o olhar, ou teve
até experiências com Jesus para se apegar às coisas que estão por vir, não às coisas dessa vida, mas ele se apegou às coisas dessa vida. É um personagem muito conhecido de todos nós, e se você puder me acompanhar na Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus. Deixa eu só ler esse texto aqui antes. Mateus 22. Mateus 22, o verso 36, falando sobre aquilo que de fato você deve se apegar. E esse é um dos textos mais ricos, né? Jesus Cristo está ensinando, Jesus Cristo está dirigindo a palavra aos seus, e o texto diz assim a partir do 36, que alguém pergunta a Jesus: Mestre, qual é o mandamento na lei? E Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, resumindo isso aqui, ele diz: destes dois mandamentos depende toda a lei e todas as profecias, enfim. Então, quando nós olhamos para esses dois mandamentos em particular, Deus ele está requerendo que Ele seja o primeiro em nossas vidas, que Jesus seja o primeiro em nossas vidas, e que nós também venhamos demonstrar esse amor ao próximo. Esse é o grande mandamento. Mas há um personagem, há uma figura na Bíblia que deixa algumas interrogações, porque quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, para os apóstolos, nós temos ali no meio deles Judas. E Judas, infelizmente, né, para ele mesmo, ele vai andar com Jesus, ele vai observar os milagres que Jesus faz, ele vai ter uma comunhão, uma intimidade com Cristo, devido ao fato de ser discípulo particular escolhido por Cristo. Porém, Judas vai escrever a sua história diferente. A sua história deveria ser uma história extraordinária, bela, linda, mas aí o que nós olhamos é que a partir das decisões dele, e essas decisões são muito particulares de cada um de nós, por mais que queiramos fugir dessa realidade, a Bíblia Sagrada diz, em vários textos, né? Vos ofereço a bênção, a maldição, a vida, a morte. Decidam o que vocês querem, decidam o que vocês de fato vão amar, abraçar. Então, o Senhor Deus, ele vai se manifestar através de Moisés para todo Israel, através da lei, dos seus mandamentos. E dentro desses mandamentos ele está requerendo esse amor a Ele acima de todas as coisas, porque não há pessoa que tenha mais consciência do que Deus sobre isso. Ele sabe que Ele somente tem a vida eterna para nos dar, que Ele somente pode ser o bem maior da nossa vida, porque quem tem Deus tem tudo. E Ele, sabendo, tendo essa consciência, Ele vai estar humildemente nos ensinando, nos orientando a amá-lo acima de tudo, com todas as nossas forças. Judas, porém, vai fazer o quê? Apesar de estar com Cristo, de observar as obras de Cristo, de ver as coisas muito de perto, o coração dele se apega a esta vida, se apega às coisas dessa vida, principalmente, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, ao invés de amar a Cristo sobre todas as coisas, ele vai amar, infelizmente, ele vai amar as coisas desse mundo, e particularmente o dinheiro. E aí tem alguns textos que eu vou ler rapidamente, já tem muitos aí, já tem ciência disso. João, Evangelho de João, capítulo 12. O episódio aqui é interessante porque Jesus é ungido, né, antes da sua morte. E aí a Bíblia vai relatar que há aí um derramar de um nardo puro, né, equivalente a uma libra, enfim. E quem está fazendo tudo isso, né, em Jesus Cristo é Maria, irmã de Lázaro, que Jesus havia ressuscitado. Então, na realidade, esse texto vai seguir, e quem vai reclamar, né? A Bíblia vai dizer no verso 6, que Judas vai dizer essas palavras. Judas disse, aliás, 5 é o melhor, 5 e 6. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Veja, o coração dele está preso só ao dinheiro. Quando nós amamos as pessoas, o dinheiro só é uma ferramenta. Os recursos que temos, as coisas que possuímos, é uma ferramenta para abençoar, para demonstrar o amor aos outros. Mas Judas está tão apegado ao dinheiro, ele ama tanto o dinheiro, que ele vai dizer
por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, essa desculpa dele, na realidade, é porque ele está com pena de ter gasto um dinheiro, né, em favor de Cristo, com esta unção, antes do sepultamento. E Jesus está observando que tudo isso tem a ver com o reino espiritual, porque Jesus está sabendo que Maria percebeu, né, de alguma forma espiritualmente, que Jesus precisaria ser ungido. E ele vai falar sobre isso. O próprio Jesus vai dizer: o que ela fez comigo, né, ela fez porque ela percebeu que havia Jesus de ser entregue. No versículo ao versículo 7, Jesus vai responder a Judas assim: deixa, né, pare de perturbá-la. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro, do meu sepultamento. Então Jesus está falando de algo espiritual que Judas não percebe, mas Maria de alguma forma percebeu, e ela deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, e Maria escreveu a sua história. Veja, ela poderia ter se apegado a esse perfume e dito: não, é muito caro. Ainda que o Espírito Santo já havia falado no seu coração, ela poderia ter guardado e falado: não, eu vou guardar porque é a minha poupança, enfim. Mas o texto vai dizer que Jesus, respondendo a Judas, diz essas palavras e diz: vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E olha que como Maria vai escrever a sua história. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E aí nós temos aí os principais sacerdotes, todo mundo decidindo também matar Cristo. Mas o texto bíblico vai indicar que aquilo que Maria fez, e eu não vou pegar essa referência, mas se você for olhar, o texto vai dizer: o que ela fez por mim vai estar escrito para sempre na história, vai estar sendo registrado para sempre na história. Então, se ela não houvesse feito isso, ela não teria essa história que hoje nós estamos aqui ministrando e pregando acerca da própria Maria, porque ela deu atenção ao voz do Espírito Santo, ela amou mais a Cristo do que o dinheiro ou o valor daquele perfume. Então ela entrega a Cristo, e é esse amor, é essa compaixão, é essa bondade que Deus quer encontrar em cada um de nós. O versículo 6 diz assim: que Judas disse isso, não pelo cuidado que ele tivesse com pobres, veja isso, mas porque ele era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas tinha o coração preso nos recursos financeiros, a tal ponto de pegar até aquilo que não lhe pertencia, roubar, né? Entrar por um caminho que de forma nenhuma agrada a Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, infelizmente, o que nós vamos encontrar, e isso hoje nós já olhando para trás, porque naquele tempo ainda não havia acontecido, mas olha o que vai acontecer se você puder. O Judas, ele vai mudar a sua história. De que forma? O Judas era conhecido como o discípulo de Jesus. Era conhecido como o discípulo de Jesus, e olha a honra, o nível da honra que Judas havia recebido, a história que havia sido escrito para ele, mas ele vai por seu próprio caminho, por sua própria vontade, e faz só exatamente aquilo que ele quer. Ele está junto com Jesus, mas não ouve, não obedece, não dá atenção a Jesus. E Jesus tem feito isso, irmãos, às vezes conosco, né? Eu vou falar de um pastor que marcou a minha vida, que é o pastor José Oscar, porque a princípio, se eu não resistisse a algumas provações, a algumas situações, eu certamente não teria chegado até aqui. Mas eu vi na vida dele um homem de Deus por causa do caráter, por causa da vida que ele levava, por causa dos frutos, e eu perseverei em estar ao lado dele. E isso foi para mim um aprendizado extraordinário, por isso creio que também estou aqui no dia de hoje ministrando aos vossos corações. Então nós temos pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, que você observando a vida deles, olhando com atenção, você vai ver que essas pessoas, elas geram frutos espirituais, têm uma vida mais regrada ou íntima com o Espírito Santo. E Judas viu isso claramente, ele viu as obras que Cristo fez, e Jesus falou sobre isso: olha, eu faço as obras que o meu Pai me enviou para fazer. E se vocês não creem em mim, Jesus está dizendo, pelo menos creiam nas obras, olhem para as obras. Se Judas só olhássemos para o que Jesus realizava, que dinheiro, que riqueza nesse mundo valeria diante daquilo que Cristo de fato representava? Porque estar com ele era maravilhoso, né? Uma multidão o seguia sempre, e essa multidão estava no deserto por 3 dias, seguindo Jesus, porque essa multidão entendeu que Cristo era a resposta para tudo que eles precisavam. Judas simplesmente vai trair Jesus. Então, aquele que seria Judas, o discípulo, ele vai mudar o nome dele. Aí, se você pegar ainda comigo, vamos seguir aí dentro da Bíblia rapidamente. Eu vou ler Lucas
no capítulo 6, deixa eu só achar aqui rapidamente, Lucas no capítulo 6, a partir do verso 12, olha o que Jesus vai fazer para escolher estes que seriam seus discípulos particulares. Irmãos, eu não sei se vocês já observaram na Bíblia, mas a Bíblia fala desses 12 com muita honra. A Bíblia fala inclusive que em Jerusalém as portas terão seus nomes. Então há uma honra para esses 12 discípulos que foge à nossa compreensão. E Judas vai escrever a história dele de qual forma? Nesse capítulo 6 de Lucas, a partir do 12, diz assim: naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando. Essa era a vida de oração de Jesus. Se você não consegue orar 5 minutos, então preste atenção. Jesus tinha uma vida de oração intensa. Ele orou a noite inteira. No dia seguinte, no versículo 13, chamou a si os 12 discípulos. Então, depois de uma oração, a noite inteira ele escolhe os 12 discípulos e os nomes deles estão aqui. Simão, a quem Jesus depois chamou Pedro. E aí nós temos aqui um particular, porque Simão, se não me engano, é aquele que ouve, né? Aquele que dá ouvido à voz do Senhor. E Pedro tem a ver com pedra, com rocha. Então olha como Pedro vai caminhar diferente. Jesus vai chamar Simão de Pedro, porque Pedro vai ter uma história fortalecida. Ele é apenas aquele que ouve, mas ele vai tornar-se em uma rocha, em uma pedra. E quando se fala de rocha, fala de algo inabalável, seguro. Então, o nome de Pedro, Jesus já sabe, o seu nome vai ser diferente, o futuro seu vai ser outro. Por quê? Porque Pedro vacilava na fé. Pedro, ele negou Jesus. E Jesus mesmo vai dizer: olha, eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás quer se andar com você para acabar com a sua fé. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé seja fortalecida e tal. Então Pedro vai ser aquele que ouvia ser transformado, e a sua história vai ser agora aquele que é uma rocha. E ele se torna uma rocha tão extraordinária que ele se torna um dos principais líderes dos discípulos. E a Igreja Sagrada ainda vai dizer que Pedro chega diante da morte. E ele é tão convicto, ele está tão firme em sua fé, que ele não vai aceitar morrer como Cristo morreu crucificado. E ele diz: olha, eu não sou digno, eu não tenho a honra necessária para estar morrendo como meu mestre. E aí crucificam Pedro de cabeça para baixo. Então nem na hora da morte ele treme, ele caminha até o fim firme como uma rocha. Pedro muda a sua história, a história que ele aceita é a história que Cristo escreveu para ele. Ele ouve, apesar de toda a sua fragilidade, de todos os seus temores, ele ouve a Jesus e caminha com Jesus. E os discípulos seguem André, irmão Tiago e João. Tiago e João também foi interessante, porque a Bíblia vai chamá-los de filhos do trovão, porque eles vão se entregar tanto a Deus que vão ser tão cheios do Espírito Santo, que eram, cheios da unção para ministrar, para realizar a obra do Senhor. O texto segue Mateus, Tomé, Tiago, Alfeu, Simão, chamado Zelote, e aqui Judas, filho de Tiago, é o último. Ele vai mudar a sua história para uma história triste. Judas Iscariotes, que agora é Judas, o traidor. Então nós temos aqui, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Por que ele traiu Jesus? O que faltou em Judas? Faltou amar a Deus sobre todas as coisas. Faltou amar a Jesus de fato. Então muitas pessoas são apegadas a muitas coisas nessa vida, mas não se apegam àquele a quem deveriam se apegar de fato, que é amar a Deus acima de tudo, acima de todos, buscar a face dele, permanecer na presença dele, insistir em buscar a sua face. Jesus Cristo é esse tesouro que nós precisamos, que nós necessitamos. Eu quero seguir ainda, irmãos, para que você alcance um pouco mais do que nós estamos falando. Se você puder, olha o que está em 2 Reis. Porque nós temos pessoas que têm a fé apenas naquilo que é visível, 2 Coríntios 5 e 7 fala sobre isso. O meu justo, viverá da fé. A Bíblia fala que a fé, eu vou abrir aqui, já fugiu a memória aqui, 2 Coríntios, deixa eu ler para ficar melhor. 5 e verso 7. Ele diz assim: andamos por fé e não por vista. Então andar por fé e não por vista é a fé que agrada a Deus. E lá em 2 Reis, no capítulo 7, olha isso aqui com atenção. Eliseu disse, porque o povo estava cercado em uma batalha,
e eles estavam passando fome, necessidade. E havia um cerco, né, e muita fome em Samaria. E Eliseu vai dizer isso aqui: Eliseu é o profeta, ouve a palavra do Senhor, porque ele diz assim: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O capitão, irmãos, veja isso, o capitão que estava à frente, ele vai dizer o seguinte, né? Em cujo braço o rei se apoiava, ele vai responder ao homem de Deus: ainda que o Senhor. Então olha, essa fé que só caminha por vista, não consegue perceber que Deus é um Deus do impossível e que Ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina, do que você pede. Esta fé precisa estar agindo em nosso coração. Esse homem vai dizer: olha, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Ele duvida, ele não crê, ele não tem essa fé que vai além da visão. O texto vai dizer que Eliseu responde desta forma: tu verás com os teus olhos. Veja, então muitos vão ver com os próprios olhos os milagres, as bênçãos de Deus, mas não vão participar porque não creem. E o texto vai dizer: tu verás com os seus próprios olhos, porém não comerás. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando veio a notícia de que o arraial tinha estado todo desamparado, havia muito alimento, o povo saiu correndo e atropelou o capitão e ele morreu pisoteado. Ele ouviu, ele percebeu, mas ele não pôde participar do milagre que Deus havia feito, porque lhe faltou uma fé que transcendesse as coisas desse mundo. Ele não olhou para a eternidade, não enxergou através da fé que Deus é poderoso para fazer milagres na tua casa, na tua família, na tua vida, muito mais do que você pode imaginar. Aquilo que para você agora é impossível, que você olha e diz não tem jeito, Deus em Cristo Jesus já trouxe a solução para a tua vida. É só você crer que você vai abraçar o teu milagre, você vai ver a bênção dele sobre a tua vida. Olhando para isso, então esse capitão tinha tudo para ficar em silêncio, esperar para ver a palavra se cumprindo e ver o grande milagre, mas ele não pôde participar. Deus escreve uma história para nós, mas nós amputamos, cortamos, paramos no meio do caminho e não permitimos Deus nos levar adiante, porque a nossa fé é baseada somente nas coisas dessa vida, só pensa nas coisas dessa vida e não entende que o nosso Deus chamou à existência todas as coisas daquilo que não se vê, daquilo que não se pode tocar, e Deus chamou à existência. Ele é poderoso para chamar do nada tudo que nós vemos. O que é o teu problema para Ele? O que é a tua dificuldade para Ele? Então, crer e permanecer nesta fé, amando a Deus acima de tudo, até das respostas que Ele pode nos dar, até das soluções que Ele pode. Amar a Deus e esperar em Deus é sempre a resposta que nós precisamos ter. Seguindo rapidamente, porque as horas estão me impressionando, quando você abre a Bíblia Sagrada em Marcos, e aqui eu encerro porque é muito triste, irmãos. Quando você abre Marcos, capítulo 16, olha o que aconteceu nesse texto. Mais tarde, Jesus havia ressuscitado, preste atenção. Judas, por ter amado o dinheiro, amado as coisas dessa vida mais do que a Deus, mais do que a Cristo, ele foi levado à loucura de se suicidar. E Judas não vai participar de nada mais da história. Ele não vai ver Cristo ressuscitado. Ele não vai estar aqui nesse momento tão precioso em que Cristo está sendo agora, sendo assunto aos céus, levantado aos céus. O texto vai dizer que mais tarde Jesus apareceu a quem? Aos 12? Não, Judas não estava mais ali. Ele apareceu aos 11 discípulos. Porque Judas, ele literalmente abortou a sua história. Por decisões particulares dele, por um caminho que ele quis seguir, no seu próprio entendimento, ele abortou todo o propósito que Deus teria na vida dele. Então, quando nós olhamos para esse texto, o texto está dizendo: olha, mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza do coração, porque eles não creram em tudo que Jesus falou, mas eles perseveraram, mesmo com pouca fé, eles perseveraram, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E Jesus vai dizer: ir por todo mundo, pregar o Evangelho, mas Judas já não está mais aqui. Judas já não está mais aqui. Quando você pega Apocalipse, capítulo 20, eu falei que encerrar, mas deixa eu ler só esse versículo. Eu espero, irmãos, que você não aborte a sua história,
Eu espero que, apesar de todas as lutas, dificuldades, problemas que você tiver, você não aborde a sua história, porque o prazer de Deus não é te abençoar nessa vida. Essa vida é muito passageira, mas se vem bênção, abraça, segue, glorifica, agradece. Se vier provações, persevera na fé. O mais importante está aqui, é o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, há um livro que está na mão do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, um livro em que Deus está escrevendo o nome de todos aqueles que aceitaram o propósito de Deus para as nossas vidas, que é Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você recebe Jesus como teu Salvador, o teu nome está escrito no livro da vida. Então olha isso, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, e aí esta é de fato a segunda morte. Então se você e eu queremos de fato seguir a Deus, andar na presença dEle, ame a Ele sobre todas as coisas, ame a Ele, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, para que a sua história não seja cortada. Ele está escrevendo uma história linda para você, para a tua família, para os seus entes queridos. Permanece na presença dEle, intercedendo, orando, não desista por nada, porque quando você fechar os olhinhos aqui, o que vai se abrir para você na eternidade, a Bíblia garante, a Bíblia nos revela isso. Paulo dizendo, ele fala, eu estou ansioso para morrer. Por que morrer? Por que dormir logo? Porque eu quero estar com Cristo. E você vai ver Cristo em toda a sua glória. Vai ser maravilhoso partir e estar com Ele. Então que você não aborde a sua história por nada. Ame a Ele acima de tudo. Se alguém deixar Ele, não se importe. Você não pode deixar. Você é responsável por tua própria salvação. É você que precisa decidir sobre isso. Perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, este será salvo. Que você persevere. Esta simples palavra possa falar ao teu coração, que você possa ter em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, em Deus, o seu maior tesouro, a sua maior recompensa, o seu maior galardão. Ame a Ele acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você possui. Dedique a Ele, diga: Senhor, tudo que é meu é teu, a minha vida é tua, porque sem Ele nós não somos nada. Deus vos abençoe. Curva a sua cabeça, deixa eu orar com você e com você. Pai, mais uma vez nós queremos entrar diante da tua presença. Esta é uma mensagem que levaria mais tempo para abordar todos os detalhes dela, mas que teu Espírito possa falar ao coração dos seus filhos de maneira que eles se firmem diante da tua presença. Que nós venhamos compreender e entender e possamos dar ouvido à voz do teu Espírito que nos aborda com tanto cuidado acerca da vida eterna, acerca de como vivermos como andarmos. E uma coisa que eu lhe peço nesta noite é que os que aqui estão, as famílias que aqui se representam, eles não deixem de viver segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Que nenhum dos que aqui estão possam abrir mão do Senhor por amar a coisa ou a outra coisa, ou seja lá o que for, além do Senhor, meu Pai. Que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas e na nossa família. Eu oro a Ti porque eu sei que é preferível perder tudo, abrir mão de tudo, do que perder o Senhor. Porque o Senhor é tudo em nós, Pai. Se eu conquistasse o mundo inteiro, eu não poderia resolver problemas nenhum que se apresentam diante de nós e que se manifestam impossíveis de serem solucionados. Mas na Tua presença nós podemos dizer, como disse Pedro: ouro eu não tenho, prata eu não tenho, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Ter o Senhor nas nossas vidas traz solução para tudo que é impossível. Como não amar o Senhor, como não se apegar a Ti? Principalmente não pelo que o Senhor faz por nós, mas porque o Senhor de fato nos ama, apesar das nossas dificuldades em
e nos relacionarmos com o Senhor, apesar das nossas faltas, dos nossos pecados. O Senhor tem nos amado de tal maneira que nos deu Jesus. Eu quero te glorificar nesta noite, pedindo perdão, misericórdia e graça sobre todos nós, sobre as nossas famílias. E ajude a cada um de nós, para que nenhum de nós abra mão do Senhor. Não nos permita abrir mão do Senhor. Que o Teu Espírito possa nos fortalecer para que nós venhamos permanecer e perseverar até o fim. Eu quero abençoar a vida de cada um dos Teus filhos e todas as famílias que se representam aqui, pedindo, Pai, graça, paz, misericórdia, perdão, Teu favor sobre todos nós. A todos eu entrego nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Esse pode aplaude forte o nome do Senhor Jesus. Seja Ele glorificado, seja Ele exaltado, bendito seja Deus. A Ele toda a glória, toda a honra. Deus em Cristo abençoe. Vamos estar de pés. Bendito seja o Senhor. Só inicia comigo para nós encerrarmos. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações, maravilhosas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos encerrar aplaudindo o nome dele, glorificando mais uma vez.